A vida há de ser o caminho que tu vais escolhendo entre todos esses milhares que estão à tua volta, possíveis de serem escolhidos. A vida vai sendo aquele que tu defines de uma forma mais intuitiva ou menos intuitiva às vezes, que é o teu caminho, né? Que é a tua direção. Então andamos todos aqui a tentar encontrar esta nossa vida, não é? A vida de cada um, que depois no fim está tudo ligado com as plantas, com os animais, com os outros seres humanos. Tipo, nós acho que estamos aqui na nossa vida sempre, e se calhar não é a minha vida, não é a vida do Mário, é a nossa vida em conjunto, não é? Eu já encontrei boas histórias nos livros, nos filmes, nos discos, mas com certeza as melhores vieram direto da boca das pessoas. Tá no ar o podcast Conversa Fiada. É a primeira vez que eu te vejo, que troco ideia contigo. E acho... Então, o que vier é lucro. É bem-vindo. É bem-vindo, exato. Boa. Mas para começar de algum lugar, eu ia perguntar quem é você, e dei uma stalkeada já. E vi que você é um ser humano em eterna ou permanente desconstrução. É. O que isso significa? Desconstrução de todos os padrões, não é? De tudo o que temos à nossa volta, que nos faz acreditar que somos quem somos, desta personagem que vamos criando ao longo dos anos. E nos últimos tempos tenho tentado desconstruir tudo isso e chegar um bocadinho à origem de quem sou, do meu espírito apenas, tentar ser o mais puro possível e o mais verdadeiro comigo. Daí a desconstrução e não construção. E já chegou lá? Não. Ainda falta muito? É um caminho. É. E você tem assim uma visão, ou tudo isso é uma descoberta, ou você tem assim um destino que você quer chegar nessa construção da identidade ou desconstrução da identidade? Não tenho assim um objetivo. Acho que é um caminho e ir aproveitando esse caminho. Quero ser o mais verdadeiro comigo e com os outros possível. Acho que é um dos meus grandes objetivos. Mas não tenho assim um objetivo traçado super definido na minha cabeça. E se você tivesse que me dizer quem você é hoje, sem me falar do teu trabalho ou do que você estudou, mas talvez partindo já para essa camada mais, como a gente já começou a conversa aqui, profunda, não quero esses papéis sociais assim, mas sobre ti, quem é você hoje nessa descoberta? Sou um espírito, não é? Sou um pedaço de energia que está aqui neste corpo físico, sempre em plena descoberta e a explorar tudo o que é esta realidade e o que é que são as relações e o que é um contacto com os outros. E sou um curioso, sou um eterno curioso. Então estou sempre a testar novas barreiras e sei lá, novos limites do que pode ser a vida. Então sou um eterno insatisfeito também. Nunca estou bem, nunca estou contente com o estado atual, e também é um caminho que é algo em que tenho trabalhado também um pouco, né? Este descontentamento eterno às vezes leva-nos para uma coisa negativa, não é? E tenho tentado transformar isso numa coisa positiva também, ou seja, fazer com que seja uma motivação para continuar a descobrir mais e não simplesmente um estado de espírito que te deixe mais em baixo, não é? Sempre com falta de algo. É uma bênção e uma maldição, não é? Depende da forma como olhas para isso, não é? Porque pode ser uma coisa que te leva a fazer mais e procurar mais, ou pode ser algo que te deixe sempre o estado de insuficiência, que é algo que nos atormenta um pouco a todos hoje, não é? Esta insuficiência de não sermos
nunca somos o suficiente, né? Em comparação com algo. Então, retirar essa comparação acho que é uma vantagem para todos nós, né? É um caminho que estou a tentar fazer também. E também, e eu digo isso porque eu sinto bastante também o que você está a dizer. E uma coisa que talvez me atormente nessa procura é o fato de cada vez mais, muito mais opções, muito mais informação. Então, nesse processo que talvez o meu seja parecido, eu tento transformar tudo que eu posso o mais simples possível. Yeah. Tentar não colocar, como se diz, pelo em ovo, né? Não colocar pelo em ovo ou não procurar... Tem outro ditado que agora eu esqueci, que tem a ver com cobra. Não sei se é pelo em cobra ou alguma mistura aí o ovo. Porque senão eu me perco na quantidade de opções. Você sente isso também ou você explora bem esses novos mares sem nenhum problema? Não. Sinto-me muitas vezes, palavra em inglês, overwhelmed, né? Em português não sei qual é a tradução, mas há de ser algo como assoberbado ou sobrecarregado. Yeah. Sinto muitas vezes esse peso que vem de fora, não é? E se tu deixas entrar, parece que carregas demasiada informação e energia dentro de ti e que parece que o ser humano não está preparado para isso, né? Então também me tento defender um bocadinho dessa sobre-informação, desse excesso de informação e de energias também. Tento-me proteger um bocadinho, mesmo aprendi que estar em espaços, por exemplo, com muita gente, durante muito tempo é uma coisa que não me deixa muito tranquilo. Que me deixa, porque eu absorvo muito as várias energias que estão à minha volta e então percebi que tenho que selecionar esses momentos com mais cuidado e não estar simplesmente sempre rodeado de muita gente. E comecei a ter essa consciência e é algo que também me ajuda bastante. Yeah. Em relação ao resto, sim, é muita informação, é muitas decisões. Muitos caminhos, não é? Cada vez tens mais caminhos por onde podes ir. Então, acho que é um dos maiores desafios conseguires desligar esse ruído todo à tua volta, conseguires ouvir aquilo que realmente queres fazer, não é? Mas meditação ajuda bastante nisso. Tipo, conseguir ter ali 20 minutos do meu dia de manhã só para estar comigo, a respirar, sem pensar em nada ou sem tentar não pensar em nada, ajuda a começar o dia de uma forma mais natural, mais neutra. Isso é uma religião ou é só uma prática corriqueira do teu dia a dia? Não, é só uma prática. Ok. Não tenho religião. Okay. Acredito que há algo maior, mas não tenho nada específico em que me agarre hoje em dia. Era isso que eu ia te perguntar, nessa desconstrução e nessa tensão toda, as informações e as energias, o que não muda no Mário, ou pelo menos não mudou até agora, talvez possa vir a mudar daqui a uns anos, mas o que é aquilo que permanece nessa desconstrução toda? O que é aquilo que você acha que em ti vai ser difícil quebrar ou que você mesmo já validou e não quer quebrar, não quer isso aqui eu mantenho intacto porque isso aqui é mesmo que nessa busca de... eu lembro sempre daquela, acho que é o Michelangelo que foi que disse que tem a pedra bruta de mármore e você só vai lapidando como se o Davi já tivesse Vais ali. Descobrir a obra lá dentro. O que é o Davi do Mário? Acho que esta é a minha eterna criança alegre e humorística que eu tenho cá dentro e que muitas vezes não, que ainda é tapada por toda esta pedra que está à volta, não é? Mas eu sei que ela está cá dentro porque de vez em quando ela sai e mostra-se, mas ainda não consegue estar sempre ativa, não é? Muitas vezes está escondida, muitas vezes está tímida,
Mas há aqui uma parte muito viva e alegre de mim que tenho tentado dar mais palco e trazer mais cá para fora, partindo de toda essa pedra à volta, né? Mas lá está, é um processo lento e de trabalho diário e acho que isso é o que custa mais, é manter esse trabalho e esse cuidado todos os dias, né? A consistência. A consistência, a consistência é o que dá mais trabalho. Lá está, dado tanta opção e é difícil você seguir firme. Manter esse foco. Yeah. Porque depois chegas a uma altura em que já não sabes bem qual é o foco, né? Acordas e onde é que eu estava? Qual era a direção mesmo que eu estava a ir, né? E é um bocado, acho que é o maior desafio, é manteres essa linha que acaba por não ser nada, acaba só por ser tu, não é? Só te estás a tentar descobrir a ti próprio. Tudo o resto são pensamentos e são construções que nós vamos agarrando de alguém ou uma memória ou um medo, não é? Que te influencia a saíres um bocado do teu rumo. Então, daí a desconstrução de tudo isto. E o teu trabalho também passa por esse processo de desconstrução? Sim. Acho que sim. Todo o nosso trabalho, pelo menos dos últimos anos, que veio um pouco antes da pandemia, quando eu comecei a ter mais consciência de que o meu trabalho tinha que ser um reflexo de quem eu sou também. Sempre tive essa consciência, mas até lá estava um pouco adormecido. Então só estava a trabalhar porque tinha que trabalhar em algo e há cerca de 3 ou 4 anos houve assim um despertar de género, não, tens que tudo o que tu és, tudo o que tu acreditas tem que, ou deverá passar para o teu trabalho, porque o trabalho é algo super importante da nossa vida, não é? Então, essa forma de olhar a vida também passou para os projetos que começámos a fazer. Com um cariz mais social, com um cariz mais ambiental, com um propósito em que acreditamos também, não é? E não só fazer algo porque vai ser rentável ou fazer algo porque vai ser cool. Então começámos a pensar um bocadinho na fonte, no que é que vem por trás das coisas e quem é que vais impactar, não é? O que é que vais deixar aqui? Qual é que vai ser o teu legado? Estamos nesse caminho agora. E como tem sido esse caminho até aqui? Muito bonito, tem sido muito bonito, doloroso às vezes, porque levares algo às tuas costas, começares algo do nada, também custa, não é? É difícil, mas o saldo é positivo, bastante positivo. Estamos agora a colher alguns frutos de 2 anos de trabalho, muito trabalho de picar pedra, não é? E estão agora a aparecer alguns resultados disso e acredito que o futuro vai ser promissor. Isso você está a falar especificamente da Associação Moces, é isso? Da Moces, sim. Ok. Que é assim o nosso projeto de coração neste momento. Depois fazemos muitas outras coisas, faço muitas outras coisas, mas a Moces é assim o foco neste momento. E o que são, só porque você disse que a Moces é o foco e você disse que faço muitas outras coisas. O que são essas muitas outras coisas? Fotografia. Fotografia é uma grande paixão minha, mas que por questões, sei lá, é complicado fazer a fotografia que eu quero e viver disso em Portugal. Então não me vejo a fotografar apenas de uma forma comercial. Então a fotografia é uma paixão que também é um trabalho, por vezes, mas que não pode ser o único trabalho. Porque senão estaria entregue a uma vertente da fotografia que eu não adoro.
Mas fotografia, desportos aquáticos, tudo ligado com a água. Sou apaixonado. Tipo? Tipo surf. Agora comecei canoagem com um amigo. Aqui na Ria Formosa também. Vou aprender vela também com ele. Que é assim uma coisa que me interessa imenso. Tipo, conseguir só utilizar o vento para te moveres. Acho que é incrível. Isso tenho muita curiosidade de saber mais. Porque depois é um mundo, não é? Cada desporto destes, por muito parecido que seja, que é flutuar em cima da água, cada um é um universo completamente diferente, com os seus detalhes e especificidades. Então estou a entrar um bocadinho aqui no mundo da ria e de várias formas de a viver. Depois, mais recentemente, adoro fazer pão. Sou apaixonado por fazer pão. Tenho feito tipo semanalmente, ou seja, deixámos de comprar pão e eu faço mesmo à antiga, com massa-mãe. Não sei se no Brasil chamam massa-mãe também, que é aquele fermento natural. Boa pergunta. Eu já não sei mais, eu estou aqui há quase 7 anos, eu já não sei o que é mais, como se fala no Brasil, como se fala aqui, já está um mix. Yeah. Massa-mãe é fermento natural, Sim, é como sim. se fazia antigamente. E, sei lá, uma padaria industrial não faz com fermento natural, usa o fermento químico e é uma fermentação muito rápida. Por isso é que há pessoas com tantos problemas dizem ser com o glúten, mas muitas vezes não é o glúten. É só porque a fermentação é super rápida, tu comes o pão e o glúten ainda se está a desenvolver dentro de ti e já não deveria. Ou seja, a fermentação devia ser super lenta para quando tu comes o pão, o processo de desenvolvimento do glúten já está a chegar ao fim. Então já não te afeta, tipo, não afeta o teu estômago. Então estou a mergulhar também nesse mundo agora do pão, que também é uma ciência, e estou a adorar. E o pão acompanha o quê? Um cafezinho, um chá ou é só mesmo o pão? Pão com manteiga. Só o pão com manteiga? Yeah. Ou com um bocadinho de azeite. Azeite de um grande amigo do Norte, está no Norte, faz o próprio azeite biológico também. Uau. Então o meu pão com o azeite dele é assim, é um momento de felicidade agora. Que maravilha. Mas olha lá, quando eu vejo na embalagem, no supermercado, que é feito com a massa-mãe, eu posso confiar ou não? Se está nos ingredientes ali. Sim, podes ter um bocadinho mais de confiança. Ok. Yeah. É bom sinal ser com massa-mãe. Ok. Mas depois entra tudo o resto, né? A farinha que é usada, se for uma farinha que não é biológica, um trigo que não é biológico, provavelmente levou químicos, não é? Para se desenvolver, ou foi criado com sementes que já foram generadas artificialmente, né? Aquelas GMO, que ainda não sabemos bem o que é que vai fazer à nossa saúde, mas infelizmente 80% da agricultura do mundo já é feita com essas sementes, hoje em dia, de empresas que estão aí a controlam a alimentação, no fundo, não é? A Monsanto, não quer fazer publicidade à Monsanto, mas infelizmente eles controlam a agricultura e a maior parte do pão que comemos vem dessas sementes. Pão, massa, tudo, né? Que são geneticamente modificadas para serem mais fortes, para quando vem frio ou não chove, elas aguentam, não é? Ou seja, em vez de ser uma planta normal, já é tipo uma super planta, uma planta cyborg, quase. Então isso é uma coisa que você toma atenção não só no pão, mas em toda a sua alimentação? Sim. Procuro ter esse cuidado. Porque a partir do momento que ganhas essa consciência, já não dá para voltar atrás. É não é? difícil, né? Tu olhas para tudo o que vais comer e pensas, ou questionas-te como é que aquilo foi feito, de que forma, que produtos é que levou para crescer. E tudo isso estás a ingerir, não é? Tipo, vai fazer parte de ti. Então tento ter esse cuidado. O mais que consigo, porque às vezes não é fácil. Como você faz isso? Através das coisas que compro, não é? Dos locais onde compro. Gostava de ir mais ao mercado, gostava de comprar mais coisas no mercado
aqui em Olhão, por exemplo, ao sábado, só que às vezes não é fácil, tipo, precisas de ir às compras e é uma quarta-feira, não vais esperar por sábado, então tens que ir ao supermercado, né? Mas tento comprar o mais local possível, produtos portugueses e o mais biológico que consigo, porque nem sempre é fácil também, né? Pois eu sempre lembro de uma história que alguém me falou, agora eu não sei se é só uma história, se é só um chavão, ou se realmente procede, que é muitas vezes os locais usam até mais química para poder competir, justamente por isso você falou, tá ali o pão cyborg, né? E justamente para poder competir, isso mais assim, quando eu ouvi foi a questão das frutas, das verduras, eles têm que usar muita química para poder ter o produto ali na feira, no sábado ou no domingo. Sim. Isso você acha que procede pelo que você viu por aí ou não? Pode acontecer. Aí tu não sabes, né? Chegas ao mercado e parece tudo super biológico, porque tem lá a avózinha e o avôzinho a vender, super queridos, né? Mas se calhar estão a vender uma laranja cyborg também. Exatamente. Aí não vais saber. Porque sim, há muitas pessoas mais antigas em Portugal, mais velhas, que não têm essa consciência também. Foi ali uma fase, não é? A Revolução Industrial trouxe toda esta descoberta criada na Alemanha, todos estes químicos que foram introduzidos na agricultura, e muitos dos nossos avós, hoje em dia, não é? Esta geração de avós que ainda produz vegetais, muitos deles foram influenciados por essa chegada química que de repente tu lançavas uma série de adubo para um campo e a tua colheita crescia o triplo, estás a ver? Então eles foi tipo, quem não vai se isto é interessar? magia, vou ter um triplo da minha colheita, então claro que sim. Então muita gente foi influenciada por isso e continua a ser produção local, continua a ser uma produção pequena e familiar, mas se calhar também tem muitos adubos e pesticidas, não é? Então não há forma de saber muito bem. Ou conheces a pessoa, ou tem lá o selo bio, né? E vais pagar bem mais. Por isso é um jogo, é um equilíbrio, não sei. Não É uma coisa que te... Porque, de novo, eu me identifico, é uma coisa que te atormenta? Saber que muitas vezes não há para onde correr. Nós estamos nesse mundo e por mais que a gente pule uma cerca, a gente vai estar só numa cerca um pouquinho maior. Eu tenho várias perspectivas sobre isso, ou várias formas de olhar para o tema. Há dias em que sou muito pessimista e que sinto que não há saída e que estamos a correr para um precipício, né? Estamos a chegar a um precipício como humanidade. Mas depois também há dias em que penso que tenho uma visão mais global de tudo e sinto que é o que tem que ser. Tipo, há aqui um conhecimento universal que nenhum de nós tem capacidade de entender ou de influenciar e que são ciclos, não é? A humanidade tem ciclos. Tipo, já nos extinguimos, não é? Na idade do gelo, tipo, se calhar vamos extinguir outra vez para voltar a aparecer um pouco melhores e a natureza, estamos a danificar a natureza, mas se calhar quando nos extinguirmos ela vai regenerar, ou seja, nós não vamos destruir o planeta. Quando falamos tipo, o ser humano está a destruir o planeta, não, o ser humano está-se a destruir a ele e às outras espécies. O planeta vai se regenerar. Tipo, se nós desaparecermos daqui, basta ver na pandemia, não é? Durante a pandemia houve montes de histórias de sítios que estavam a regenerar. Não sei se viste, tipo, em Veneza começaram a aparecer golfinhos. Sim. Em Veneza começou a criar-se vegetação em sítios que já não havia há anos. Porquê? Porque durante um ano ou mais não houve quase atividade humana ali. Então é só nós sairmos um pouco para a vida voltar a acontecer, não é? Por isso tenho este balanço de ideias entre o pessimismo, do género, não vale a pena e estamos a cair num buraco, e
o outro que é tipo, calma, não sabemos assim tanto sobre isto. Mas no meio disso tento fazer o meu caminho mais consciente e o mais respeitador possível, né? Andar nessa corda bamba, né? Yeah. Mas existe alguma coisa então que te atormente mesmo, que você é completamente pessimista a respeito e que talvez seja uma coisa mesmo, uma coisa que carrega teu espírito, como você disse? Não, acho que não. Nada que me atormente assim extremamente. Te tira o sono, né? Não, nada que me tire o sono. Pá, hoje por acaso tive um pesadelo um pesadelo horrível, porque eu tenho uma cena com ossos. Olha, isso é uma coisa que me atormenta, por acaso. Ok. Mas é uma coisa mental minha. Sim. Que é, eu não consigo ver, por exemplo, uma radiografia de uma coluna. Uhum. Não consigo ver ossos, tipo, olhar para uma radiografia, por exemplo. Ou se me começas a falar de um problema que tens na coluna, se começas a dizer, na vértebra, não sei o quê, Te dá uma aflição. dá-me uma aflição, tipo, começa a ficar branco. Mas você tem algum trauma assim, ou coisa que o valha? Nada que eu saiba. E hoje você sonhou com isso? Hoje sonhei que tinha que reconstruir todo o meu maxilar e acordei tipo Uau, um pesadelo, que sabes? cena, meu. Estavam 3 médicos assim a dizer, tipo, vamos ter que reconstruir tudo. E eu tipo só a pensar, reconstruir, mas como assim, sabes? E acordei tipo, isso atormenta-me. Foi algum skeleton de algum possível. super-herói que você viu na Não, infância? acho que foi mesmo de outra vida, sabes? Tipo, Yeah. eu já vim, eu já cheguei aqui assim. Então foi um trauma de muito pequeno, que eu tive em bebé, não sei, algo que eu não me lembro, que me faz ter essa cena com ossos e articulações, tipo, fico mesmo... Pronto, tá aí uma coisa que te atormenta definitivamente. Atormenta. Engraçado que você falou que não tem religião, mas você tem o conhecimento, pelo menos. Você já falou de meditação, já falou de outra vida, já falou... É uma coisa que tá ali nos arredores também, pois Sim, eu gosto de acreditar que o nosso espírito é quase infinito, não é? Que andamos aqui várias vezes e que reencarnamos. Inclino-me para a doutrina espírita, mas não sou super extremista em nada. Há ideias que me agradam e, sei lá, vou buscar um bocadinho, se calhar, ao budismo, a doutrina espírita, que no fundo, se vires com um olhar mais global, eles falam um pouco do mesmo, não é? Muito focado no espírito e não no corpo físico, de que há uma evolução ao longo dos tempos, e se tu reencarnas e voltas cá, é para voltares a um espírito melhor, né? E há aqui uma evolução contínua. Por isso, e isso também me ajudou a perceber, a descomplicar um bocadinho toda esta... o que é a vida, o que é que estamos aqui a fazer, não é? Porque se tu pensares que há só uma evolução do teu espírito e todos os espíritos que estão neste plano estão aqui para se tornarem cada vez melhor, há aí uma resposta, não é? Há aí qualquer coisa. Agora, não sei porquê. Porque é que nos estamos a tornar cada vez melhores? Qual é o objetivo final? Para onde é que estamos a caminhar, não é? É só para ficarmos todos bem? Ou há depois sabes, tipo um planeta a seguir que vamos ocupar e aí sim já... Então entram aqui várias... Sim, isso me intriga, talvez a coisa que mais intriga na vida é a própria vida. Por quê, né? Porque tem essa força. Você consegue ver que tudo que vive quer viver bem, mas de onde vem essa vontade? A nossa consciência também não ajuda, né? Pois é, ainda não. Não. Põe-te a pensar nestes porquês todos e complica um pouco. Porque eu olho para o meu cão, né? E ele não tem dúvidas. Ele está lá, tipo, acorda, tem sono, fica mais um bocado, depois tem fome, tem sede, vai à rua. E ele não me parece que tenha toda esta... Os animais, no geral, né? Não me parece que tenham estas dúvidas que nós temos existenciais, nem Então parece uma vida bem mais simples. Por isso, há de haver aqui um propósito maior em nós termos esta consciência, não é? Não sei.
Eu tenho muita coisa para falar nessa questão, mas é uma coisa mesmo intrigante, porque a partir do momento que você não precisa ir só reto, vou dizer, o instinto, você não precisa ir reto, você pode ir para qualquer direção, me leva a crer quase que automaticamente, mas uma coisa que eu sempre me pergunto é, tá bom, mas desses 360 caminhos, vamos colocar, existe algum que é mais acertado? Que é a tua questão. Existe algum que é melhor, ou seja lá o que significa melhor e pior, do que se eu tivesse ido para trás ou para a esquerda? Que é uma das grandes questões da filosofia, eu acho, né? Sim. Qual é a melhor forma de viver e de viver com os outros? Mas eu ainda fiquei com uma coisa na cabeça quando você falou de jogar sementes e aquilo crescer. Isso é uma coisa que se diz muito sobre o país que eu venho, que é um país, muito embora tenha uma agricultura pesadíssima e um histórico. Você disse o nome da empresa que eu não vou repetir, vamos fazer igual Você Sabe Quem, do Harry Potter. Faz um pizinho. E toda a influência que ela tem no Brasil. Mas também tem é um país que tem essa fama de qualquer coisa que você jogar no solo vai crescer. E eu vi que você já esteve no Brasil, certo? Pronto. A minha pergunta é a seguinte, eu ouço bastante os portugueses falarem do Brasil, mas mais pelas novelas, pelos livros, pela cultura e tal, mas são poucos os que eu conheço que já estiveram lá. Talvez você seja o primeiro que eu esteja perguntando assim diretamente o que é o Brasil? O que você sentiu daquele país? Não do que você tinha antes, mas da tua experiência concreta de estar naquele... Eu queria ouvir de um português, porque muitas vezes eu tô com amigos aqui que falam, eu queria um dia poder levar todos vocês para lá para ver o outro lado, da onde eu vim. O que você pode me dizer sobre o meu país? O Brasil, acho que depois de Portugal é o meu país preferido do mundo, pela sua gente também, né? Acho que é um país com pessoas muito... Há uma mágoa, eu sinto que há uma mágoa profunda ali, que vem muito da história ligada com Portugal também, não é? Infelizmente, e só senti isso nesta viagem, porque estivemos muitos meses lá e eu já tinha estado antes no Brasil, mas foi um período mais curto, então não consegui aprofundar este nível, mas sinto que há uma mágoa, mas depois há uma grande alegria à volta, não é? Há uma grande festividade, há um coração gigante, e essa mágoa nunca, ou raramente é demonstrada. O que é mais demonstrada é a parte alegre e de amor e de festa, que é incrível. Um país super quente, não é? Não sei, eu amo o Brasil, amei o Brasil. Eu senti-me em casa na Bahia. Eu cheguei à Bahia e senti uma coisa que nunca tinha sentido em Portugal, só tenho num sítio também, que é aqui no Algarve, em Algesur, ali naquela zona Sagres, Algesur. Quando chego lá sinto assim o meu corpo a fazer tipo... Parece que cheguei a casa. Porto Seguro. E senti na Bahia, quando cheguei lá, não sei, tipo a forma das pessoas se darem, a calma, o olhar para ti, o estar aqui só, a comida, toda a envolvência, da forma como se faz a comida e como se vive, com muita calma, que para mim faz muito sentido, essa forma de estar na vida. E eu sou apaixonado pelo Brasil por isso, porque não é preciso muito, não é? Há muita pobreza, infelizmente, não é? Mas as pessoas com quem tu te encontras, elas têm a sua forma de viver, com mais ou menos, mas parece que encontram sempre algo que as leve a viver com amor, com energia, tipo, a amar a vida. Parece que saem à rua, não é? Quase que descalços, tipo miúdos, saem à rua descalços e eles querem é viver aquele dia ao máximo. Tipo, o resto não importa. O que é que importa, né? Se eu tenho uma televisão maior ou menor, se a minha casa é... Sei lá, se vivo na favela ou não, é tipo, eu saí à rua e hoje vou viver. E então há assim um agarrar de vida que muitas vezes em Portugal nós
somos um pouco tímidos com isso. Uhum. Somos pouco... estamos sempre receosos de expressar aquilo que realmente queremos ou como é que nos sentimos. E no Brasil é o contrário, né? Tipo, tu expressas e depois é que pensas quase, né? E nós aqui pensamos muito antes de... Como é que eu vou dizer isto? Será que vai ser bem interpretado, sabes? Isso é medo, vergonha ou qualquer outra coisa? O que você acha que é da parte dos portugueses? Não sei, eu acho que é cultural, não é? É uma coisa muito profunda que está na nossa... Pode ser várias coisas. Acho que somos um povo triste, acima de tudo. Já vem de... se calhar é uma tristeza ancestral, né? Que vem de... Há pessoas que explicam que tem a ver com... Há historiadores que falam na questão dos descobrimentos, não é? Que éramos um povo que saía muito e então há esta tristeza de quem fica em terra, das famílias que ficam enquanto os homens vão para o mar. Também somos um povo muito ligado à pesca, então pode haver essa questão do mar, de tu deixares de ver alguém e o resto da família ficar, então há essa tristeza associada. Mas não sei se será daí ou não. É o que é. É o que é. Sei que há um peso em Portugal. Tipo, quando tu falas com um português ou chegas a Portugal, tu deves ter sentido isso, né? Vindo de um país tão oposto. Há aqui um peso, há uma coisa que nos leva para baixo. Sim. O que eu senti é exatamente como você disse, que o português ele é mais cauteloso na hora de... Mas depois, quebrada essa barreira inicial, eu inclusive gosto dessa complexidade assim em relação à vida. Talvez porque seja novo para mim, entre aspas, e porque eu vim de um cenário, ou seja, sempre o que é diferente, talvez, óbvio, aquilo que você disse, o povo que ri quando deve chorar, eu já conheço isso e vem dali. Então, ter encontrado essa personalidade diferente, que é uma coisa mais honesta às vezes, porque eu lembro também de uma professora minha quando eu cheguei cá dizendo que o brasileiro é tudo mil maravilhas, não sei o quê, tal, mas nossa, quando tá no trato assim, mas depois sempre tem um pormenor, uma vírgula. O português vai primeiro tratar do pormenor, da vírgula. Exato. Entendeu? Então eu acho isso interessante, acho super honesto assim, sabe? E só acho interessante porque eu sei que quebrada essa primeira etapa, depois a coisa tá tudo em casa, sabe? Então eu também acho muito interessante. E é uma cultura que me interessa muito, assim, eu acho. Que é a vida, Mário? A vida é isso, é a construção da própria vida, né? A vida é tudo e não é nada. Tipo, é tanta coisa que, lá está, que é complicado definir o que é a vida. Acho que é um caminho só. É um caminho que, lá está, composto de vários outros caminhos, de milhares de caminhos. A vida há de ser o caminho que tu vais escolhendo entre todos esses milhares que estão à tua volta, possíveis de serem escolhidos. A vida vai sendo aquele que tu defines de uma forma mais intuitiva ou menos intuitiva às vezes, que é o teu caminho, né? Que é a tua direção. Então andamos todos aqui a tentar encontrar esta nossa vida, não é? A vida de cada um, que depois no fim está tudo ligado com as plantas, com os animais, com os outros seres humanos. Tipo, nós acho que estamos aqui na nossa vida sempre, e se calhar não é a minha vida, não é a vida do Mário, é a nossa vida em conjunto, não é? E já estou a divagar só. O que não é mal. Yeah. E será que se eu parasse, se eu tomasse mais tempo, respirasse fundo assim e te perguntasse, Mário, o que é a vida? Será que sua resposta mudaria? Se tivesse um cachimbo na boca
se estivéssemos numa biblioteca, assim, talvez. Muito bom, mano. Yeah. Obrigado, velho. Obrigado, eu. Foi um prazerzão te conhecer mesmo. Igualmente. É isso. Meu, obrigadão mais uma vez. Obrigado, eu. Nice. Prazer. Prazer foi meu. Foi ótimo. Podcast Conversa Fiada.